vídeo de hoje vamos falar sobre estrutura atômica. Muito bem, a definição de estrutura atômica define-se como a definição do átomo. Os átomos são partículas que constituem a matéria. Por exemplo, temos aqui partículas, os átomos, o hidrogênio, o oxigênio, o ferro, o cobre e etc. Então, todos esses elementos são considerados como átomos, porque eles constituem a matéria dessa natureza. Muito bem, então, a constituição do átomo é constituído por um núcleo carregado positivamente, dentro do qual encontramos prótons de cargas positivas e nêutrons sem carga. Então, vamos imaginar que temos aqui o nosso átomo. Neste átomo, a constituição dele, dentro do átomo temos os prótons, que são de cargas positivas, e temos os nêutrons, que são sem carga. E à volta do núcleo, ou seja, desse átomo, temos um conjunto de camadas de níveis chamada de eletrosfera, onde se encontram os eletrons. Então, à volta deste átomo, temos conjunto de camadas de níveis, onde se encontram os prótons. Por exemplo, temos aqui, vamos considerar aqui mais um nível. Então, à volta deste átomo, encontram-se os eletrons. Muito bem. E então, podemos dizer que o átomo é constituído por 7 camadas. Camadas essas que são a camada K, que é constituída por 2 eletrons, e temos a outra camada constituída por 8 eletrons, e assim em diante. Então, o número de prótons que se encontram dentro do núcleo é igual ao número de eletrons que se encontram fora do núcleo. Então, o número de prótons que se encontram dentro deste núcleo é igual ao número de eletrons que se encontram fora do núcleo. Então, neste caso, nós chamamos de número atômico. Muito bem, então temos aqui a fórmula da massa atômica, ou seja, do átomo. Temos aqui o A, que é o nosso índice de massa, ou massa atômica, será igual a prótons mais nêutrons. Então, este nosso prótons é, na verdade, como o índice de massa que se encontra dentro dos prótons é igual ao índice de massa que se encontra fora dos eletrões, então podemos representar assim: prótons é igual ao módulo de eletrons. É a mesma coisa, porque o número de massa que se encontram dentro do prótons é igual ao número de massa que se encontram fora, que são os eletrons. Muito bem, então aprendemos que dentro do átomo temos 7 camadas. Temos a primeira, a segunda, a terceira e até a 7ª. E o átomo é constituído por, já falamos aqui, por o índice de massa, e temos aqui os eletrons ou os prótons. E aqui temos o elemento químico. Por exemplo, temos aqui o alumínio. Neste caso, o índice de massa ou a massa atômica do alumínio, vamos 27, e o número de eletrons ou prótons é 13. Nesse caso, podemos escrever o A será igual a 27 e o nosso P, ou mesmo Z,
será igual a 13. E neste caso temos aqui outro elemento químico, o cálcio. Neste caso, o nosso A será igual a 40. E o nosso Z será igual a 20. Vamos ver mais outro exemplo. Se tivermos, por exemplo, o cálcio, aqui 20 e aqui 40. Devemos saber que o número de massa ou a massa atômica do elemento sempre deve ser maior que o número de prótons. Neste caso, a massa atômica é 40 e o número de massa, ou seja, o número de prótons é 20. Nós só mudamos a posição. Então, quando se encontra assim, se nos pedirem para determinar a massa atômica do elemento e o número de eletrões, devemos saber sempre que o número de massa do elemento é sempre maior que o número de eletrões. Muito obrigado pela atenção e não se esqueçam de se inscrever no nosso canal e até o próximo vídeo.